Olá, amantes de mistérios e de histórias que desafiam o tempo, já imaginaram poder viajar pelas eras, não com máquinas, mas com o poder ancestral da magia? Hoje, vamos mergulhar num universo fascinante e pouco explorado. O das bruxas do tempo. Quem eram elas? E que segredos guardavam nas dobras da história? Peguem na vossa bebida preferida, acomodem-se bem, porque a nossa viagem começa agora. Vamos recuar até as brumas da antiguidade, muito antes dos registros escritos se tornarem comuns. Em diversas culturas, de tribos celtas a clãs nórdicos e comunidades eslavas, sussurrava-se lendas sobre mulheres com uma afinidade única com o fluxo do tempo. Elas não eram apenas curandeiras ou videntes, eram guardiãs das linhas temporais. Conhecidas por nomes diferentes, as tecelãs do destino, as guardiãs das estações, as caminhantes dos ecos, estas mulheres compreendiam que o tempo não era uma linha reta, mas sim um grande tecido cósmico com fios que podiam ser observados, interpretados e, por vezes, delicadamente tocados, ao contrário do que a ficção moderna nos mostra. O seu poder não era sobre saltar para o futuro para ganhar na loteria ou voltar ao passado para corrigir um erro. A sua magia era muito mais subtil e ligada à natureza. Elas observavam os padrões do sol e da lua, o ciclo de vida das plantas, o voo das aves migratórias. Para elas, cada folha que caía no outono e cada broto que surgia na primavera eram manifestações da dança do tempo. Eram elas que sabiam o momento exato para plantar, para garantir uma colheita farta, ou quando uma grande tempestade se aproximava apenas sentindo a memória do vento. Um dos conceitos mais interessantes associados a estas bruxas é a ideia de visão do eco. Elas acreditavam que eventos significativos deixavam uma impressão, uma espécie de eco energético. No local onde ocorreram, uma bruxa do tempo treinada seria capaz de sintonizar-se com esse local, uma clareira na floresta, as ruínas de um castelo, uma antiga pedra de sacrifício, e testemunhar vislumbres do que ali aconteceu. Não era como assistir a um filme, mas sim sentir as emoções, ouvir fragmentos de conversas e ver imagens sobrepostas, como uma memória desfocada a ganhar vida. Era através desta habilidade que conseguiam aprender lições do passado para orientar o presente. Mas e as viagens? Será que elas realmente se deslocavam fisicamente através dos séculos? As lendas são ambíguas. A maioria dos textos antigos sugere que as suas viagens eram astrais ou espirituais, durante rituais profundos, muitas vezes realizados em locais de grande poder telúrico, como círculos de pedras ou intersecções de linhas-lei. Elas conseguiam projetar sua consciência para trás ou para frente no tempo. O objetivo nunca era interferir. A regra de ouro era ser uma observadora silenciosa, alterar o passado. Por mais pequena que fosse a mudança, poderia desfiar todo o tecido da realidade, com consequências catastróficas e imprevisíveis. Elas eram bibliotecárias do tempo, não editoras. Imaginem o conhecimento que acumulavam. Elas testemunhavam a ascensão e queda de impérios, a evolução das línguas, as grandes migrações e as catástrofes naturais. Este saber não era guardado para si, era traduzido em profecias, conselhos e avisos, passados de geração em geração, através de canções, poemas e histórias contadas à volta da fogueira. Muitas das profecias que chegaram até nós, atribuídas a figuras como Nostradamus ou a oráculos gregos, podem ter tido a sua origem nestas observações temporais. Eram avisos baseados em padrões que elas viam repetir-se ao longo da história. Claro que um poder tão grande atraía medo e desconfiança. Com a ascensão de religiões mais estruturadas e a perseguição às práticas pagãs, as bruxas do tempo tornaram-se alvos. A sua sabedoria foi mal interpretada como pactos com entidades malignas. A capacidade de prever o inverno rigoroso era vista como a causa da fome, não como um aviso para se prepararem. Forçadas a esconder-se, o seu conhecimento
começou a fragmentar-se. As linhagens foram quebradas e muitas das suas tradições perderam-se, sobrevivendo apenas em fragmentos de folclore ou em símbolos ocultos que a maioria de nós já não consegue decifrar. Pensem nos contos de fadas. A bruxa que amaldiçoa uma princesa a dormir por 100 anos. Não será uma metáfora para uma manipulação do tempo? Ou a fada madrinha que aparece no momento exato para ajudar? Não será ela uma guardiã temporal a garantir que o destino segue o seu curso correto? É fascinante pensar como estas histórias podem ser ecos distorcidos de uma magia que já foi real e compreendida. Hoje, a ideia de uma bruxa do tempo pode parecer pura fantasia. Vivemos num mundo regido pelo relógio, onde cada segundo é contado e a eficiência é rainha. Perdemos a nossa ligação com os ritmos naturais, mas será que a sua magia desapareceu por completo? Ou será que simplesmente nos esquecemos de como a ver? Talvez a intuição que nos faz ligar a um amigo segundos antes de ele nos ligar, ou aquela sensação de déjà vu num lugar que nunca visitamos. Sejam pequenos vislumbres, resquícios desse poder ancestral que todos nós possuímos. Talvez as bruxas do tempo não tenham desaparecido. Talvez elas apenas tenham mudado de forma. Podem ser os historiadores que se dedicam a preservar as memórias do passado, os cientistas que estudam os padrões climáticos para prever o futuro, ou os artistas que capturam um momento e o tornam eterno. Talvez a magia do tempo esteja em cada um de nós, na nossa capacidade de aprender com o passado, viver plenamente o presente e sonhar com um futuro melhor. Elas ensinaram-nos que o tempo não é nosso inimigo, mas sim o nosso maior professor. E assim, a nossa viagem pelas eras perdidas chega ao fim, por agora. A história das bruxas do tempo é um lembrete poderoso de que existem mistérios no universo muito maiores do que a nossa compreensão atual. Elas eram as sentinelas silenciosas da história, as tecelas do destino, guardando um equilíbrio delicado que mal podemos imaginar. O que acharam desta exploração? Acreditam na possibilidade de uma magia tão profunda? Se gostaram deste mergulho no desconhecido, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com outros exploradores de mistérios e, claro, se inscrever no canal Conexão Mística das Bruxas e ativar o sininho para não perderem as nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.